Cure as feridas da alma com Isaías 53:5. Pelas chagas fomos sarados. Há dores que o corpo não sente, mas que a alma grita silenciosamente. Você já esteve rodeado de pessoas, mas sentiu como se ninguém visse a sua dor? Já vestiu o sorriso mais convincente do seu armário, mas por dentro sentia que estava desmoronando? Existem feridas tão profundas que não sangram para fora, mas que escorrem por dentro, corroendo a identidade, a fé e a esperança. Essas são as feridas da alma. E se você está aqui, talvez esteja cansado de tentar escondê-las, negá-las ou fingir que elas já passaram. Mas hoje, não vamos maquiar essa dor. Hoje, à luz da palavra de Deus, vamos abrir espaço para a verdade que cura, não a mentira que adormece. Isaías 53:5 declara com autoridade: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Essa não é apenas uma poesia profética, é um decreto de cura. É a resposta para quem já tentou de tudo e ainda sente o vazio. É a luz que invade os lugares onde nem você ousa entrar. Muitos buscam a cura correndo para longe da dor, quando, na verdade, ela começa quando paramos de fugir e olhamos para a cruz, não como símbolo religioso, mas como hospital espiritual. Ali, Jesus não apenas levou os nossos pecados, mas absorveu também nossas culpas, traumas, rejeições e frustrações. O peso que você carrega, ele já carregou. O choro que você sufoca no travesseiro, ele também derramou no Getsemane. A angústia que sufoca sua fé, ele também sentiu e venceu. A boa notícia? Você não precisa carregar isso sozinho. Há uma mesa posta no reino, onde a alma encontra alimento, descanso e direção. E hoje, nesse vídeo, vamos juntos caminhar por 15 temas profundos que vão te conduzir à revelação que liberta. Nada será superficial. Vamos falar sobre traumas, sobre aquela dor que você nunca contou a ninguém, sobre a ferida que o tempo não curou. Mas, acima de tudo, vamos falar sobre o Deus que não apenas vê a sua dor, mas se compromete em curar cada centímetro da sua alma. Você se sente exausto por dentro, vazio apesar de tudo o que tem, e sem forças para continuar fingindo que está bem, esse vídeo foi feito para você. Não pela emoção, mas pela convicção de que hoje é dia de cura. Não por mérito seu, mas pelas chagas dele. Então, antes de seguirmos, respire fundo e abra o coração. A cura não virá apenas pela informação, mas pela revelação. E ela já começou. Quando a alma grita e ninguém escuta. Há um tipo de dor que não se expressa em lágrimas, que não aparece em exames médicos e que não encontra palavras exatas para ser explicada. É uma dor silenciosa, mas insistente. Ela ecoa em pensamentos durante a madrugada. Se revela no cansaço inexplicável ao acordar e se manifesta no vazio que nenhuma distração consegue preencher. A alma grita, mas o mundo parece surdo. A rotina exige sorrisos, produtividade, presença. Mas por dentro, o que existe é exaustão, um campo de batalha invisível, onde a pessoa luta contra lembranças, traumas, frustrações e medos antigos que ainda latejam. Você já se sentiu assim? Já passou por um em que tudo parecia estar no lugar por fora, mas dentro de você havia um desmoronamento silencioso? Em Salmos 42:3, o salmista revela: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Isso não é só poesia. É o grito de alguém que, como muitos hoje, experimentava a dor emocional tão intensa que afetava até sua fé. E o que essa dor pedia? Um lugar seguro para ser ouvida, não julgada. Mas nem sempre temos esse lugar nas pessoas ao nosso redor. O problema é que, com o tempo, a dor escondida se torna hábito. Acostuma-se a sorrir com os lábios enquanto o coração se desmancha. Aprende-se a orar sem acreditar que a resposta virá. Começa-se a dizer: está tudo bem, com tanta frequência que até a própria alma começa a acreditar na mentira. Mas Deus nunca acreditou. Ele vê, ele ouve, ele se importa. Isaías 63:9 declara que em toda a angústia deles, ele também se angustiou. Ou seja, o grito da sua alma nunca esteve sozinho.
Quando você chorava sem voz, o céu estava em silêncio, em alerta. Porque o Deus que cura não depende do volume do nosso clamor, mas da profundidade da nossa entrega. E quando a dor é maior do que as palavras, Ele responde ao gemido. Romanos 8:26 afirma que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até aquilo que você não consegue verbalizar está sendo traduzido e apresentado ao Pai com precisão divina. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que há cura para essa dor. Mas essa cura não virá de fora para dentro. Não será com mais distrações nem com mais negações. A cura começa quando você reconhece que está doendo, quando você para de esperar ser compreendido por todos e passa a confiar naquele que sempre te compreendeu. Jesus, Ele não só viu sua dor, Ele a carregou. Em Isaías 53:4 está escrito: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Suas dores emocionais não são pequenas demais para a atenção de Deus. Pelo contrário, foram incluídas no pacote da redenção. Por isso, se hoje a sua alma está cansada de gritar sozinha, saiba, Deus já ouviu. E mais do que ouvir, Ele decidiu curar. Essa ferida não será eterna. Esse deserto não é seu destino. Você foi chamado para viver inteiro, pleno, restaurado. O tempo da cura chegou. A única pergunta agora é: você está disposto a parar de fingir que está bem e permitir que o médico dos médicos toque onde ninguém mais teve coragem de tocar? Porque onde os outros apenas te escutaram, Deus está pronto para te sarar. Feridas que a religião não curou. Existem dores que não foram causadas pelo mundo, mas por dentro da própria igreja. São feridas abertas por palavras ditas em nome de Deus, olhares de julgamento dentro dos templos, exclusões veladas por não se encaixar em padrões humanos. É irônico e triste perceber que, para muitos, o lugar que deveria ser refúgio se tornou origem da dor. Jesus nunca foi religião. Ele foi cura, verdade, graça e restauração. Mas quando a estrutura religiosa perde o foco do amor e da misericórdia, ela se transforma em um fardo que ninguém consegue carregar. Muitos que hoje estão afastados da fé não rejeitaram a Cristo, mas a maneira distorcida como Ele lhes foi apresentado. Receberam condenação em vez de acolhimento, regras em vez de relacionamento, culpa em vez de compaixão. E essas experiências deixaram marcas profundas, marcas de desconfiança, de medo, de vergonha. Isaías 29:13 denuncia isso com clareza. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. A aparência religiosa sem a essência da graça machuca mais do que edifica. Mas é justamente aí que Isaías 53:5 entra com poder. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repare, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, não sobre nós. Isso significa que Deus não quer que você viva preso à culpa que um sistema humano te impôs. Jesus não veio para te acusar, ele veio para te curar. Ele não te chama para uma religião sufocante, mas para um relacionamento vivo e restaurador. A religião feriu, mas Cristo cura. A instituição errou, mas o amor do Pai é perfeito. Talvez você esteja desconfiado até mesmo do que sente agora, ouvindo essas palavras. Talvez já tenham prometido cura antes, e tudo o que você recebeu foi mais dor. Mas a cura que vem de Jesus não depende de homens. Ela não passa por rituais, ela não exige performance. Ela acontece no secreto, no encontro pessoal com o sangue, que ainda tem poder para sarar as almas mais quebradas. Você não precisa voltar a frequentar uma estrutura para ser curado. Precisa apenas voltar o coração para aquele que nunca deixou de te amar. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Essa é a promessa. Mesmo que tenham te jogado fora, Jesus te recebe de volta. A religião apontou suas falhas, mas Jesus está apontando para as suas chagas, e é nelas que você encontrará a cura que ninguém mais conseguiu te oferecer.
O abandono invisível que fere. Algumas das dores mais profundas não vêm do que é dito, mas do que nunca foi dito. Não nascem de gestos violentos, mas da ausência de gestos. É o silêncio que machuca, a falta que grita. Existem feridas na alma que foram causadas não pela presença de agressão, mas pela ausência de presença. É o pai que estava na casa, mas não na vida. A mãe que cumpria funções, mas não oferecia afeto. Amigos que estavam por perto, mas não por dentro. E o coração foi aprendendo a sobreviver com lacunas, criando defesas que mais aprisionam do que protegem. Esse tipo de abandono é invisível aos olhos dos outros, mas arrasador para quem sente. Ele gera uma sensação constante de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É como uma mesa farta, mas com fome. Um quarto cheio de vozes, mas em silêncio por dentro. Essa dor não costuma ser compreendida por quem não a viveu. E por isso, quem sofre com ela aprende a esconder, e isso só agrava a ferida. Mas o Senhor conhece a ausência que te marcou. Ele viu os momentos em que você queria apenas ser notado, ser abraçado, ser escolhido, mas foi ignorado. E a palavra revela que Deus não apenas reconhece esse vazio, Ele supre. Em Salmos 27:10, Davi declara: "Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá." Isso não é poesia, é promessa. Deus se coloca exatamente no lugar onde faltou alguém. A presença de Deus é mais do que companhia. Ela é cura para o abandono. Em Isaías 49:15, o próprio Senhor diz: "Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti." Essa é a resposta divina para quem cresceu com lacunas emocionais. Eu nunca te deixei. A boa notícia é que a ausência que te feriu não tem poder de definir quem você será. Deus não apenas preenche o vazio, Ele reconstrói a identidade. Muitas pessoas cresceram acreditando que não eram amáveis porque foram negligenciadas. Mas o amor de Deus corrige essa mentira. Romanos 5:8 afirma: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Isso significa que o amor dele não depende do seu desempenho, nem da sua história de rejeição. Deus está pegando as áreas onde você foi esquecido e transformando em lugares de cura. Cada lágrima não enxugada será lembrada. Cada necessidade não atendida será restaurada. A ferida do abandono invisível será tratada por um Deus visível, presente e constante. Ele não apenas vê sua dor, Ele age nela. Transtornos da alma à luz da cruz. Vivemos uma geração marcada por diagnósticos emocionais: ansiedade, depressão, pânico, insônia, distúrbios emocionais, nomes que tentam descrever a dor de uma alma sobrecarregada. E embora a ciência ofereça explicações e tratamentos necessários, muitos corações continuam clamando por algo além do alívio químico. Desejam cura profunda, cura de dentro para fora. E é aqui que a cruz de Cristo entra como resposta espiritual ao que a mente humana não consegue compreender plenamente. A cruz não é apenas um símbolo de salvação eterna, é também um local de restauração emocional. Isaías 53:5 nos lembra com clareza: "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados." E sarados vai além do corpo. A palavra hebraica usada no original, rafá, indica uma cura total, física, emocional e espiritual. Isso significa que os transtornos da alma não estão ao alcance do sacrifício de Cristo. Jesus, ao ser esmagado pelo peso da cruz, também levou sobre si as dores emocionais que você talvez tente esconder. Ele sabe o que é ser rejeitado, sabe o que é ser traído, sabe o que é se sentir sozinho, sabe o que é ter a alma em angústia. Em Mateus 26:38, antes de ser crucificado, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Isso não é figura de linguagem. É dor real, sentida por um Salvador que se fez homem para poder alcançar a camada da sua dor. Quando trazemos nossos transtornos à luz da cruz, algo acontece. Aquilo que era escuridão ganha sentido. O que era ruído vira silêncio interior.
O que era descontrole emocional passa a ser governado pelo Espírito. A cruz, para quem crê, é um divisor de águas. Ali, não apenas recebemos perdão, mas também a capacidade de recomeçar com uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não significa ignorar a ajuda médica. Deus também cura por meio da ciência, mas há dores que nenhum remédio toca, porque pertencem ao campo espiritual. E quando esses transtornos são levados à cruz, o Espírito Santo age como terapeuta divino, indo até onde ninguém mais pode ir. Ele revela a raiz, traz entendimento e opera a cura. A alma encontra repouso quando entende que não precisa mais lutar sozinha. O cansaço que te esgota pode ser colocado aos pés da cruz. Jesus não apenas morreu por você, ele morreu com você em mente, com suas crises, seus altos e baixos, seus conflitos silenciosos. E ali, na cruz, está a chave para restaurar a sanidade da alma e devolver o fôlego que a dor roubou. E o sangue que entra, onde o psicólogo não alcança. Há feridas que se escondem tão profundamente na alma que nem mesmo os diagnósticos mais precisos conseguem alcançá-las. São dores enterradas no silêncio, traumas camuflados em sorrisos, lágrimas que nunca caíram, mas que gritam dentro do peito todos os dias. A psicologia é uma ferramenta poderosa e, sem dúvida, é um instrumento que Deus usa para tratar mentes e comportamentos. No entanto, há um nível de dor que transcende a lógica humana, que mora na dimensão do Espírito, onde só o sangue de Jesus pode tocar. Isaías 53:5 nos revela uma verdade que muda tudo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não diz seremos ou talvez seremos, diz fomos. A cura foi liberada no exato momento em que Cristo foi ferido. Mas essa cura não se limita ao físico. Ela alcança o lugar mais escondido da alma. O sangue que escorreu do madeiro carrega poder restaurador. Ele entra nos lugares onde nenhuma terapia consegue penetrar, onde nenhum conselho alcança, onde nenhum medicamento pode agir. Isso não é um chamado para negligenciar tratamentos, mas é um convite a reconhecer que existe uma parte de você que só Deus entende. Quando os traumas da infância voltam em forma de reações desproporcionais, quando a culpa insiste em te paralisar, quando a rejeição molda suas escolhas, é nesse lugar invisível e profundo que o sangue de Jesus entra com poder. Ele não mascara a dor, ele a transforma. Hebreus 9,14 declara: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue de Jesus não apenas limpa o pecado, ele purifica a consciência. Ele silencia as vozes internas de condenação. Ele renova a identidade que o trauma tentou destruir. A dor que te formou até aqui não precisa definir quem você será daqui para frente. Enquanto o mundo tenta nos curar com anestesia, Deus cura com transformação. O mundo silencia a dor com distrações. Deus revela a dor para curar na raiz. O sangue de Cristo não entra para encobrir, entra para regenerar. Ele faz novas todas as coisas, inclusive aquilo que foi destruído lá dentro de você, onde ninguém jamais tocou. Quando você derrama a sua alma diante de Deus, algo sobrenatural acontece. A palavra se torna viva. A presença do Espírito envolve o lugar da dor e o sangue. Esse sangue que clama mais alto que qualquer acusação, que fala mais alto que qualquer diagnóstico, começa a operar cura onde ninguém mais tem acesso. Nem mesmo você sabia o quanto precisava desse toque. Mas Deus sabia. A cura começa quando você reconhece que não basta tentar sozinho. Quando você se entrega por completo, sem reservas, e permite que o sangue de Jesus vá até o ponto exato da ferida, é ali que o milagre acontece. Porque onde o psicólogo para, Jesus continua. Onde a terapia termina, o Espírito Santo começa. E o que era trauma se torna testemunho. O que era cicatriz aberta se torna prova viva de que a graça alcançou o impossível. Quando o trauma se torna estilo de vida. Muitos vivem acreditando que superaram o passado, mas, na verdade,
apenas se adaptaram à dor. O trauma não tratado se infiltra no cotidiano e começa a ditar regras silenciosas. Ele decide com quem nos relacionamos, como reagimos a críticas, o quanto confiamos nas pessoas e até mesmo como nos aproximamos de Deus. Quando não permitimos que as feridas sejam curadas, elas se tornam parte da nossa identidade e, aos poucos, o trauma deixa de ser um acontecimento e passa a ser um estilo de vida. Existem pessoas que não conseguem receber amor porque a rejeição virou um filtro permanente. Outras se sabotam diante de oportunidades, porque o fracasso do passado virou um presságio constante. Há quem viva isolado porque aprendeu a se proteger do abandono, mesmo estando cercado de pessoas. São comportamentos automáticos que parecem normais, mas que denunciam algo mais profundo. A alma que vive em modo de sobrevivência já não sonha, não confia, não arrisca, apenas se protege. A palavra de Deus nos mostra, em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas por que muitos continuam presos a padrões antigos, mesmo após entregarem suas vidas a Jesus? Porque a renovação espiritual é instantânea, mas a cura da alma é um processo. E esse processo começa com o reconhecimento de que há traumas que foram normalizados e incorporados como parte da personalidade, mas que nunca foram tratados à luz da cruz. Traumas se tornam estilo de vida quando não identificamos suas raízes. Por exemplo, o medo constante de ser rejeitado pode ter nascido de uma infância sem afeto. A insegurança crônica pode ser fruto de palavras duras que você ouviu na adolescência. A impulsividade pode ser defesa emocional de quem aprendeu que, se não agir rápido, será esquecido. São respostas emocionais aprendidas na dor, mas repetidas por hábito. O problema é que aquilo que não é tratado contamina o que ainda está por vir. O que era defesa se torna prisão. O que era proteção se torna isolamento. E o que era reação se transforma em padrão. Deus não quer apenas te salvar. Ele quer te restaurar por completo. Isaías 61:1 diz que o Senhor veio curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Há cura para quem vive encarcerado dentro de si mesmo. Mas para que o trauma deixe de governar sua vida, você precisa abrir mão do controle. Entregar a dor exige coragem, porque dói lembrar, dói encarar, dói confessar que você ainda não superou. Mas é exatamente nesse lugar de exposição diante de Deus que a cura começa. O Espírito Santo não ignora sua dor, ele entra nela. Ele desarma os mecanismos de defesa, desmonta os muros e toca onde ninguém jamais tocou. A fé que transforma é aquela que nos permite confiar até mesmo com os olhos fechados. E para quem vive dominado por traumas, confiar é um desafio imenso. Por isso, se o convite de Deus é: venha como você está, mas não permaneça onde está. Ele não vai ignorar o que te feriu, mas também não vai deixar que isso defina quem você é. O trauma pode ter moldado o caminho até aqui, mas não precisa determinar para onde você vai. Chega de viver preso ao que te machucou. Chega de fazer da dor uma casa permanente. Deus está oferecendo restauração, e não apenas alívio. Ele quer te ensinar a viver fora da prisão emocional. O que era trauma pode se tornar testemunho. O que era padrão destrutivo pode se transformar em liberdade verdadeira. Mas isso só acontece quando você permite que o sangue de Cristo entre e reescreva sua história. Não apenas com novas palavras, mas com uma nova identidade. A cura começa quando você para de fugir. Enquanto fugirmos das nossas feridas, estaremos impedindo Deus de tocá-las. A fuga não é apenas física, ela acontece na mente, nos sentimentos e até mesmo na fé. Há quem se refugie no trabalho, nos relacionamentos, em hábitos aparentemente inofensivos, ou até mesmo em uma rotina religiosa intensa. Mas por dentro, há uma alma em cacos que não consegue mais manter a aparência de normalidade. Fugimos porque temos medo de reviver a dor, medo de expor fraquezas, medo de encarar que ainda não superamos. Só que o que você evita hoje é justamente o que Deus quer curar agora. Muitas vezes, a negação se disfarça de força. Repetimos para nós mesmos:
Está tudo bem, já passou. Mas lá dentro basta um comentário, um reencontro ou uma lembrança para disparar uma dor antiga. Feridas ignoradas não cicatrizam, elas inflamam. E quanto mais ignoradas, mais profundas se tornam. O problema é que enquanto fugimos da dor, também fugimos do tratamento. E Deus não trata aquilo que você insiste em esconder. Ele trata o que você decide entregar. Jonas tentou fugir de um chamado, mas acabou sendo confrontado no ventre de um peixe. O mesmo acontece conosco quando insistimos em evitar o confronto interior. Em vez de enfrentarmos o que dói, entramos em ciclos de repetição. Deus permite situações que nos expõem ao que evitamos, não para nos punir, mas para nos curar. Fugir é mais fácil, mas nunca resolve. Em Jeremias 30:17, o Senhor declara: Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas. Mas essa restauração só acontece quando paramos de correr e permitimos que Ele nos alcance. A fuga emocional também impede a profundidade nos relacionamentos. Quando não tratamos o que vivemos, projetamos no outro nossos medos e inseguranças. Isso gera desconfiança, isolamento, dependência emocional, reatividade. A alma ferida, quando foge da cura, machuca quem tenta amar. A mesma barreira que usamos para evitar a dor também bloqueia o amor. Por isso, Deus quer derrubar esses muros. Parar de fugir é reconhecer que precisamos de ajuda. E isso exige humildade. O orgulho espiritual nos diz que já deveríamos estar curados, mas Deus não trabalha com aparências. Ele trabalha com verdades. Em Salmos 34:18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ele não se afasta da dor. Ele se aproxima dela. Mas é preciso abrir espaço para que Ele entre. Quando paramos de fugir, nos colocamos diante de Deus como somos. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a transformação acontece, não com máscaras, não com discursos prontos, mas com sinceridade. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais verdadeira. É o grito do coração que diz: Senhor, eu não consigo mais esconder. Cura o que eu mesmo não sei nomear. Há uma liberdade reservada para quem decide encarar suas feridas à luz da cruz. Isaías 53:5. Não fala de um Salvador que apenas perdoa. Fala de um Redentor que sara. E Ele sara tudo, até o que você acredita que não tem mais conserto. Mas o primeiro passo é seu: parar de fugir. Voltar ao ponto da dor não é retroceder. É permitir que Deus entre onde você nunca deixou ninguém tocar. Hoje é dia de enfrentar, de chorar o que não foi chorado, de admitir que você tentou ser forte demais por tempo demais e de permitir que o Espírito Santo comece uma cura verdadeira, não apenas momentânea. Ele não está esperando a sua força, está esperando a sua entrega. E quando você para de fugir, descobre que nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve te seguindo, não para te condenar, mas para te curar. A cruz de Cristo é um hospital espiritual. A cruz não foi apenas o local do sofrimento físico de Jesus, foi também o lugar onde todas as dores humanas encontraram um ponto de redenção. Quando olhamos para a cruz, vemos mais do que madeira e sangue. Vemos um hospital espiritual, onde almas feridas encontram cura, pecadores encontram perdão e corações quebrados são restaurados. Isaías 53:5 declara com autoridade: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas fomos sarados. Essa não é apenas uma promessa de alívio, é um diagnóstico completo e um tratamento eterno para a alma. Cada cravo que atravessou as mãos e os pés de Cristo carregava um propósito: sarar o que nenhum remédio da terra pode curar. A cruz se torna o único ambiente onde é possível tratar a raiz das nossas feridas. Não os sintomas, mas o que nos paralisa por dentro. E como qualquer hospital, ali há um médico, o próprio Jesus, que examina com amor, trata com verdade e cura com compaixão. O que ele oferece não é paliativo, é transformação real. Mas há um detalhe: a cruz não cura quem apenas a observa de longe.
Cura aqueles que se aproximam, que se debruçam, que se rendem. Quem vai ao hospital precisa reconhecer que está doente. Da mesma forma, quem vai à cruz precisa reconhecer que não pode mais seguir tentando curar a si mesmo. Não existe autossalvação. A alma só encontra repouso quando entende que a cruz não é símbolo de culpa, mas de cura. Há pessoas que acreditam que a cruz serve apenas para a conversão inicial, como se fosse um ponto de partida e nada mais. Mas ela continua sendo o lugar de retorno diário. Todos os dias, precisamos voltar à cruz para sermos tratados novamente. Porque a vida nos machuca, as pessoas nos decepcionam, o coração nos trai. E somente ali, diante daquele madeiro ensanguentado, é que voltamos a encontrar sentido. A cruz é o pronto-socorro para crises emocionais, recaídas espirituais, traumas antigos e feridas profundas. Foi na cruz que Jesus gritou: "Está consumado". Com essa palavra, ele selou não apenas a vitória sobre o pecado, mas também sobre tudo aquilo que tenta adoecer a sua alma. Ele não apenas carregou a culpa, ele carregou a dor. Hebreus 4:15 nos lembra que sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe o que é chorar, sabe o que é sentir-se sozinho, sabe o que é ser rejeitado. A cruz é o testemunho eterno de que você não está só na sua dor. Quando você leva suas feridas para a cruz, algo sobrenatural acontece. As dores que antes te definiam agora se tornam o lugar onde Deus manifesta glória. O ressentimento dá lugar ao perdão. A vergonha dá lugar à identidade. O desespero se transforma em esperança. Não é mágico, é espiritual. Não é emocionalismo, é redenção. A cruz é a sala de cirurgia onde Deus opera o invisível. E o que sai de lá não é o mesmo que entrou. Se hoje você sente que não tem mais forças para continuar carregando a dor, saiba, a cruz foi feita para isso. Jesus já levou essa dor, já pagou por essa culpa, já chorou por esse lamento. O que ele espera agora é que você chegue até ele não com argumentos, mas com sinceridade. O sangue dele não coagula, não expira, não perde eficácia. Continua fluindo para curar a alma cansada, o espírito quebrado e o coração em pedaços. Isaías 53:5 não é apenas um versículo para consolo, é um diagnóstico do que Jesus resolveu no Calvário. E se foi pelas chagas que fomos sarados, então já existe cura disponível. A cruz é mais que lembrança, é realidade, é hospital, é abrigo. E ali, mesmo sem anestesia, há consolo. Porque onde dói, Deus toca. E onde Ele toca, Ele transforma. Mas o desabafo espiritual de Jesus no Getsêmani. Antes da cruz, houve um jardim. Antes da vitória, houve um momento de angústia tão profunda que o próprio Filho de Deus suou gotas de sangue. No Getsêmani, Jesus não apenas orou, ele desabafou. E o que foi registrado em Mateus 26:38 revela o peso emocional daquele instante. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa declaração de Jesus não foi um sinal de fraqueza, mas uma lição poderosa. Até o Salvador abriu o coração em vulnerabilidade diante do Pai. O Getsêmani é o lugar onde a alma se rasga, onde não há mais espaço para aparências, onde o emocional se mistura com o espiritual e tudo o que resta é a verdade crua da dor. Jesus ali mostrou que a oração não precisa ser perfeita, precisa ser honesta. Quantas vezes você tentou esconder a sua dor até na presença de Deus? Quantas vezes achou que não podia mostrar fraqueza, mesmo em oração? O Getsêmani nos ensina que é permitido chorar, é permitido dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque Deus não se impressiona com máscaras espirituais. Ele se move em resposta à sinceridade. Jesus poderia ter enfrentado tudo sozinho. Ele sabia do seu propósito. Mas, ainda assim, levou 3 discípulos consigo. Isso revela outro princípio. Há dores que exigem companhia, mesmo que o outro não entenda plenamente. No entanto, ali no jardim, os amigos dormiram. E isso também faz parte da lição. Há momentos em que ninguém conseguirá permanecer acordado com você. Não por maldade, mas por limitação humana. E é exatamente aí que você percebe
que a cura da alma é algo entre você e Deus. O desabafo de Jesus não mudou o plano, mas fortaleceu o coração para enfrentá-lo. Isso é cura interior. Não é apagar a realidade, mas encontrar força para atravessá-la sem perder a fé. A alma se esvazia na oração para ser preenchida pela graça. O Getsêmani mostra que Deus não rejeita quem está em crise, ele acolhe. Jesus, mesmo sendo divino, viveu plenamente a dor humana. Não fugiu do momento difícil, mas chorou nele. Não suprimiu a angústia, mas levou-a ao altar. E ali, naquela conversa íntima, deu à humanidade o modelo mais verdadeiro de como lidar com dores da alma, derramando tudo diante do Pai. Você não precisa esconder de Deus o que te machuca. Ele já conhece. O que Ele quer é que você compartilhe. O Getsêmani não é lugar de respostas prontas, mas de consolo profundo. É onde o pai se aproxima do filho ferido e diz: eu estou aqui, mesmo quando todos dormem. É onde a alma encontra um espaço seguro para ser fraca, porque ali a graça se torna suficiente. Há algo poderoso em orar, mesmo quando se está quebrado. O próprio Jesus mostrou que a oração mais impactante é aquela feita com lágrimas, gemidos, angústia, mas com rendição. Ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a entrega que cura a alma. A dor ainda pode estar presente, mas ela não domina mais. Porque quando você se rende à vontade de Deus, até a tristeza mais profunda encontra um propósito. O Getsêmani não foi o fim da história, foi o início da vitória. A cruz veio depois, mas foi no jardim que a batalha interior foi vencida. Se hoje sua alma grita, se a angústia parece insuportável, vá ao Getsêmani em oração. Leve seus medos, suas decepções, suas dores mais ocultas. E saiba, Jesus já esteve ali antes de você. Ele entende, Ele te escuta e Ele te sustenta. Não é pecado sentir dor, não é falta de fé chorar. O que não pode acontecer é sufocar sua alma a ponto de ela se calar para sempre. Ore, grite, desabafe. E no meio da sua fragilidade, Deus responderá com paz. A mesma paz que fez Jesus levantar do chão e ir até a cruz é a paz que fará você se levantar também. Você não precisa ser forte o tempo todo. Vivemos em uma geração que glorifica a força, a resistência, a performance emocional. Somos treinados desde cedo para parecer bem, agir com firmeza, manter a pose. Mas o Evangelho revela um caminho oposto, o da rendição. A Bíblia nunca exigiu que você fosse invencível. Deus nunca esperou que você segurasse o mundo com as próprias mãos. Pelo contrário, em 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo declarou: quando sou fraco, então é que sou forte. E essa frase desconstrói tudo o que o mundo nos ensinou sobre aparência, resistência e autocontrole. A força que cura não é a que finge, é a que se derrama. Muitos estão adoecendo porque acham que precisam suportar tudo sozinhos. Carregam traumas familiares, frustrações no casamento, pressão financeira, culpa espiritual e ainda tentam manter a rotina como se estivessem bem. Por dentro, há uma alma gritando por socorro. E sabe o que é mais triste? O medo de parecer fraco faz com que muitos evitem até buscar ajuda. Escondem a dor de Deus, evitam orar com sinceridade, achando que precisam apresentar uma imagem espiritualmente forte, até mesmo diante do Senhor. Mas Deus não cura máscaras. Deus cura corações quebrantados. A promessa dele não é para quem finge não sentir, mas para quem confessa o que sente. Salmos 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A presença de Deus não se manifesta na aparência de força, mas na entrega da fraqueza. Quando você diz: Deus, eu não aguento mais, o céu não te condena. O céu se move. O mundo diz: engole o choro. Deus diz: entrega o choro. O mundo exige que você se refaça rápido. Deus te dá tempo para curar, para chorar, para recomeçar. Você não precisa ser forte o tempo todo. Isso não é fé, isso é fardo. E Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mateus 11, 28. Essa promessa não é para os fortes, é para os exaustos. Não é para os que dominam tudo. É para os que já perderam o controle e estão prestes a desmoronar. Ser forte todo o tempo te isola, te afasta das pessoas que Deus poderia usar para te curar, te impede de se aproximar dele com verdade, porque a alma se fecha, cria muralhas, endurece para suportar a dor. Mas a cura só entra quando essas muralhas caem, quando você permite ser frágil diante do Pai, quando você ora dizendo: Deus, hoje eu só consigo chorar. E Ele responde: eu cuido de quem chora aos meus pés. Há pessoas que precisam ouvir isso agora. Você não é fraco por estar cansado. Você não é menos crente porque está chorando. Você é humano. E Deus não se impressiona com sua força. Ele é atraído pela sua sinceridade. Os maiores encontros de cura que a Bíblia mostra ocorreram com pessoas em colapso. Ana chorando no templo, 1 Samuel 1. Davi quebrado nos Salmos. Pedro arrependido após negar Jesus. Nenhum deles estava forte quando foi curado, mas todos estavam verdadeiros. Deus não quer que você permaneça nesse estado de dor, mas Ele só pode tratar aquilo que você traz para a luz. Você não precisa dar conta de tudo. Você precisa confiar. Não é a sua força que muda a história. É a graça de Deus agindo quando você solta o controle. E essa é a verdadeira liberdade espiritual. Saber que você não está sozinho, nem precisa sustentar tudo sozinho. Hoje, tire esse peso. Diga a Deus: eu não consigo mais. Então você verá que é nesse ponto que Ele começa a agir. Porque quando as suas forças acabam, as dele se manifestam em sua plenitude. A cura da alma não começa quando você se convence de que é capaz. Começa quando você se rende e reconhece: Senhor, sem ti eu não posso. E é nessa confissão que o milagre acontece. A alma também sente fome. Há um tipo de vazio que o alimento natural não sacia. Você pode ter um prato cheio diante de si, uma cama confortável, roupas limpas no armário, e ainda assim sentir que algo em você está morrendo de fome. Essa fome não é física, é uma fome da alma, um grito interno por sentido, por presença, por direção. Uma sede de Deus que nenhuma distração, conquista ou prazer terreno consegue silenciar. E é sobre essa realidade que muitos ignoram, mesmo dentro da igreja. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso não era apenas uma metáfora, era um diagnóstico espiritual. Vivemos em um tempo onde as almas estão subnutridas. Alimentamos o corpo, nutrimos a mente com entretenimento, mas deixamos o espírito em jejum. Corremos atrás de estabilidade, performance, prazer, reconhecimento, e no fundo, estamos tentando preencher um buraco que só Deus pode ocupar. É por isso que há tantos sorrisos falsos, tantas distrações viciantes, tantos relacionamentos rasos. Porque a alma, quando está faminta, tenta se saciar com o que encontra pela frente, mas o alimento errado só aumenta a dor. A palavra de Deus é o único alimento que nutre o espírito e fortalece a alma. E quando negligenciamos isso, começamos a definhar por dentro. Por isso o salmista clama em Salmos 42, 1-2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele não dizia isso por teologia. Ele dizia por necessidade. Sua alma estava em colapso. E ele sabia que nada além da presença de Deus poderia sustentá-lo. Se você sente que há algo faltando, que sua vida perdeu sabor, que sua rotina parece sufocante, talvez seja sua alma gritando por alimento espiritual. Talvez você tenha negligenciado o tempo com Deus, a leitura da palavra, o silêncio na presença dele. Talvez você esteja tentando viver o dia com uma alma desidratada, e isso não é sustentável. Uma alma que não se alimenta do alto começa a se apegar ao que destrói. Começa a buscar satisfação no pecado, no orgulho, na performance. Começa a aceitar migalhas emocionais de pessoas e situações que não vêm de Deus, porque quando a alma está faminta, ela se torna vulnerável. O diabo sabe disso, e por isso,
Uma das estratégias mais sutis do inferno é afastar você da mesa da comunhão com Deus. Te distrai, te ocupa, te esgota, para que você não tenha tempo de se alimentar daquilo que realmente te fortalece. Mas hoje, o Espírito Santo te chama de volta. Ele te convida a sentar novamente à mesa da intimidade. A Bíblia está diante de você como pão quente. A oração é o rio que mata a sede da alma. E a presença de Deus é a única que cura essa fome profunda que você carrega há anos. Não ignore o que sua alma está tentando dizer. A insatisfação constante, a ansiedade, o sentimento de vazio, tudo isso pode ser sinal de que você está espiritualmente desnutrido. E a cura começa com uma decisão: voltar-se para a fonte, voltar a desejar mais a Deus do que as bênçãos, mais a presença do que o palco, mais o secreto do que o sucesso. Como em João 6,35, onde Jesus declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Esse é o convite de hoje. Voltar para a mesa. Voltar a se alimentar de fé, de esperança, de verdade. Voltar a comer da palavra até que ela se torne carne em você. Até que ela preencha o que mais ninguém pode preencher. Porque a alma não sobrevive de aparências. Ela precisa de Deus. E Ele está dizendo: venha, eu tenho o alimento que você procura há tanto tempo. Ora, a chave não está no esquecimento, mas na rendição. O mundo ensina que o tempo cura todas as feridas. Mas quem já teve a alma sangrando sabe que o tempo, por si só, não tem esse poder. Às vezes, ele apenas adia a dor, empurra o sofrimento para baixo do tapete e nos treina a fingir que está tudo bem. O problema é que a alma não esquece. O que ela não entrega, ela carrega. E o que ela carrega, mais cedo ou mais tarde, cobra um preço alto. É por isso que tanta gente vive com um passado não resolvido, tentando se libertar de lembranças que nunca foram colocadas aos pés da cruz. Esquecer não é sinônimo de cura. É possível esquecer superficialmente e, ainda assim, estar aprisionado por dentro. As memórias podem até se apagar da consciência, mas continuam vivas no comportamento, nos relacionamentos, nas reações impulsivas. O verdadeiro caminho para a cura começa quando paramos de tentar apagar o que aconteceu e passamos a entregar o que nos feriu. E é nesse ponto que a rendição se torna chave. Não a rendição aos fatos, não a aceitação passiva da dor, mas a entrega ativa e profunda ao Deus que sara, transforma e ressignifica. Isaías 43, 18, 19 nos lembra: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Note que Deus não está dizendo para fingirmos que o passado não existiu, mas para não nos apegarmos a ele como referência da nossa identidade. Ele está apontando para um novo começo, mas esse novo só nasce quando o velho é deixado nas mãos dele. Não se trata de esquecer como o mundo diz, mas de abrir mão do controle, do ressentimento, da justiça própria e da autopiedade. Rendição é um ato de fé. É confiar que o que Deus vai fazer com a nossa dor é infinitamente melhor do que qualquer tentativa nossa de compensação ou vingança. É dizer como o salmista em Salmos 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E lançar nesse contexto significa soltar de verdade. Abrir mão do orgulho que diz: eu consigo lidar sozinho. E confessar: Senhor, eu não dou conta. Cura o que eu não sei mais como lidar. Quando entregamos nossas feridas, Deus começa um processo sobrenatural de reconstrução. Ele não apaga o que aconteceu, mas transforma a lembrança em testemunho. Ele não nos faz esquecer o que vivemos, mas nos capacita a olhar para trás sem dor, com maturidade, com compaixão por quem fomos e com gratidão por quem estamos nos tornando. É por isso que 2 Coríntios 5,17 afirma: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas essa novidade só se manifesta na vida de quem se rende. Quem insiste em manter o controle sobre sua dor, continua preso ao passado. Quem entrega, caminha para o novo. Por isso,
Hoje é o momento de perguntar: o que você ainda está segurando? Qual trauma? Qual perda? Qual injustiça? Qual culpa você ainda tenta resolver sozinho? Deus não quer que você apague essas memórias. Ele quer que você as entregue, porque somente nas mãos dele a dor vira propósito, o luto vira consolo e a ferida vira cicatriz curada. Rendição não é fraqueza, é o maior ato de força espiritual. É reconhecer que o que te feriu não define quem você é. Quem te define é aquele que te criou, que te viu em dor, que levou sobre si todas as tuas enfermidades e que hoje estende as mãos e diz: me entregue isso, eu sei o que fazer com essa dor. Pelas suas chagas, você pode ser sarado, mas isso começa quando você solta o que não te cura e agarra o que te transforma. A alma cansada não precisa de conselhos, mas de cura. Nem sempre o que você precisa ouvir é uma opinião. Existem momentos na caminhada em que o coração está tão ferido, tão exausto, que conselhos, mesmo que bem intencionados, soam como barulho. Quando a alma está cansada, ela não precisa de soluções humanas, precisa de presença. Ela não busca explicações, busca cura. E a diferença entre essas duas abordagens é radical. A explicação tenta entender o motivo. A cura trata a raiz. E só o Espírito Santo tem esse poder de penetrar onde palavras não alcançam. Em Jó 2:13, quando os amigos de Jó viram o sofrimento dele, sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer palavra alguma, porque viram que a dor dele era muito grande. Antes de falarem, eles fizeram a coisa mais sábia que podiam. Isso revela algo precioso. Há dores que não se alcançam com frases prontas ou conselhos. Há dores que só o toque do céu consegue aliviar. Por isso, quando alguém está no limite da alma, o que ela precisa não é de mais exigências, mas de mais graça. Não é de fórmulas, mas da fonte. A alma cansada precisa ser ouvida sem ser julgada. Precisa ser abraçada sem ser cobrada. Precisa ser conduzida com mansidão ao lugar onde Deus habita. E esse lugar é secreto, íntimo, cheio de misericórdia. É ali que o Salmo 23 se cumpre. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Note que não é o conselho do pastor, do amigo ou do mentor que refrigera a alma. É o próprio Senhor. É Ele quem conduz, quem cura, quem fortalece os que não têm mais forças. Quando Elias estava deprimido e pediu a morte, 1 Reis 19, Deus não começou com repreensão, ele começou com cuidado. Mandou um anjo com pão e água, depois deixou Elias dormir. Depois falou com ele em voz mansa. Só então o conduziu de volta ao propósito. Esse é o modelo de tratamento que Deus oferece à alma ferida. O restaura, primeiro cura, depois chama. Porque Deus não usa vasos quebrados para continuar ferindo. Ele cura para que o quebrado se torne cura para outros. Você está cansado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Não se culpe por isso. Jesus também se cansou e chorou. Ele também teve noites em que a alma gemeu até suar gotas de sangue. Mas ele não parou no cansaço. Ele venceu porque estava alinhado ao Pai. E esse mesmo Pai está hoje estendendo a mão para você. A cura que você precisa não está em novas estratégias, está em uma nova entrega. Está em voltar ao lugar secreto, à presença, à palavra. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite que ecoa até hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alívio não é teoria, é experiência. Cura não é só aprendizado, é vivência. E o Espírito Santo é especialista em tocar onde ninguém mais vê. Por isso, hoje não corra atrás de novos conselhos. Corra para a presença. Deixe que Deus faça em você o que ninguém mais pode, porque Ele não veio apenas para dar direção à sua vida. Ele veio para restaurar a sua alma. A ferida que se torna testemunho. Toda ferida carrega uma história. Algumas sangram em silêncio, outras gritam através do comportamento. E há aquelas que, mesmo cicatrizadas, continuam queimando no fundo da alma. Mas quando a presença de Deus toca uma ferida, ela deixa de ser apenas um sinal de dor para se transformar em um selo de vitória.
O que antes te envergonhava, agora se torna plataforma para proclamar a fidelidade de Deus, porque com Jesus, até o que era mal se transforma em bem. José disse isso aos irmãos que o traíram. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele não desperdiça dor. Ele transforma marcas em mensagens. Ele usa cicatrizes para alcançar outras almas feridas. Quando Tomé duvidou da ressurreição, Jesus não fez um sermão. Ele mostrou suas feridas. As marcas da cruz foram a maior evidência de que ele havia vencido. E assim também é com você. A sua história, com todas as dores e quedas, pode se tornar prova viva de que Deus ainda cura, ainda restaura, ainda transforma. Não tenha vergonha do que você viveu. Não esconda o que Deus já sarou. Porque o testemunho mais poderoso não é aquele contado de cima do púlpito, mas aquele que sai de uma alma que foi restaurada nas profundezas. Há pessoas que só serão alcançadas porque ouvirão sua história. Há corações que só se abrirão porque verão suas cicatrizes. E é por isso que você não pode desistir agora, porque o que você viveu será usado como chave para libertar outros que estão onde você já esteve. A ferida curada se torna ponte. O deserto vencido se torna estrada para outros passarem. As lágrimas derramadas se tornam sementes de esperança para outras gerações. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você percebe? O que você recebeu de Deus não é só para você, é para compartilhar, é para gerar cura. Se hoje você ainda sangra, confie. Sua história não termina aqui. Mas se você já tem cicatrizes, então entenda. Chegou o tempo de testemunhar. O inimigo tentou te calar com dor, mas Deus vai te usar com propósito. O que te feriu ontem será a razão do seu ministério amanhã. O que te paralisou antes agora será o motivo pelo qual outros se levantarão. Porque Deus não apenas cura, Ele transforma a dor em mensagem. Ele pega o pó da vergonha e sopra sobre ele um novo fôlego de vida. Então, não esconda sua história. Não minimize o que Deus fez. A ferida que te constrangeu será o testemunho que vai constranger o inferno. E quando você falar, não será apenas você contando, será o Espírito Santo usando sua voz, sua experiência, sua dor transformada para sarar outros, que aquele que te curou agora te envia. A voz final não é da ferida, é da promessa. A dor grita, o passado sussurra, a culpa murmura todos os dias, mas há uma voz que silencia todas as outras, a voz da promessa de Deus. E essa voz não ecoa de um trauma, nem nasce de uma expectativa humana. Ela vem da cruz, de um lugar onde o sangue foi derramado não apenas para apagar pecados, mas para restaurar destinos. Isaías 53:5 afirma com autoridade: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas chagas fomos sarados. Isso não é uma teoria teológica, é uma sentença divina. É o fim da condenação e o início da cura. As feridas da alma tentam falar alto, tentam dizer que você não é digno, que não vai conseguir, que está preso para sempre nesse ciclo. Mas a cruz responde com uma palavra definitiva: você é livre, você é curado, você é amado. Deus não apenas conhece a sua dor, Ele já escreveu o fim da sua história. E não é um final trágico, é uma redenção completa. Porque onde havia ruína, agora há reconstrução. Onde havia vazio, agora há presença. Onde havia escuridão, agora há luz. A promessa de Deus tem o poder de reescrever sua vida. A ferida diz: acabou. A promessa diz: estou começando algo novo. A dor diz: você foi rejeitado. A cruz diz: você foi escolhido. O trauma diz: você nunca vai mudar. O Espírito Santo responde: eu estou te fazendo novo. E quando você começa a ouvir essa voz com mais atenção do que as vozes da alma ferida, tudo começa a mudar. Porque fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus,
Romanos 10, 17. O que Isaías viu profeticamente, você pode viver hoje. O que estava previsto na promessa está disponível pela fé. Não é questão de merecimento, é questão de entrega. A cura que você precisa não está no tempo, mas na cruz. Está no momento em que você se rende por completo e permite que a voz de Deus seja a última palavra sobre sua dor. Porque não foi a ferida que definiu Jesus, foi a ressurreição. E o mesmo acontecerá com você. Sua identidade não está no que te machucou, mas no que ele declarou sobre você. Hoje é o dia de calar todas as vozes que tentaram te paralisar. É o momento de declarar que sua história não termina no trauma, mas continua na promessa. O tempo de chorar já passou. Agora é o tempo de se levantar, de enxugar o rosto, de olhar para o alto, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E ele disse: pelas minhas chagas você foi sarado. Esse é o selo final, não da sua dor, mas do seu amor. Amém.